Olá pessoal! Sejam bem-vindos a uma videoaula bônus sobre o QGIS para o projeto Ponto de Partida. Neste tutorial, iremos detalhar o procedimento de uma análise multicritério, utilizando várias camadas do Sistema de Informação Geográfica. Ela será realizada através do método de análise hierárquica de processos, também conhecido por AHP. Abra o seu projeto no QGIS. Antes de iniciar o método AHP, certifique-se de que as camadas de edificações, mata nativa, terrenos em produção, terrenos preparados para lavoura, terrenos baldios e açudes estejam abrangendo a maior área possível de sua região de estudo. Esta análise estará embasada em 4 fatores distintos: o fator declividade, o fator uso e ocupação do solo, o fator hidrografia e o fator diretriz. A última camada da análise será delimitada como o fator restrição, ou seja, regiões onde o traçado da rodovia não poderá passar em nenhuma hipótese. Crie um novo grupo de camadas, e chame-o de fator declividade. Agora selecione o seu mapa de calor de declividade, e clique nesta engrenagem para ativar a caixa de ferramentas de processamento. Digite neste campo, reclassificar por tabela, e selecione a respectiva ferramenta. No item tabela de reclassificação, selecione os 3 pontinhos. Aqui entra uma certa arbitrariedade de critérios. Eu vou criar 3 linhas, e separar de acordo com a classificação de relevo utilizada em vídeos anteriores, mas você pode utilizar critérios diferentes para este fator, bem como pesos distintos para cada item da tabela. Dito isso, a primeira faixa de valores vai variar de 0 até 5%, e terá um peso de 0. A segunda faixa variará de 5 até 20%, e seu peso será 0,5. Atente-se que o separador decimal neste caso é o ponto. Por último, a terceira faixa englobará as declividades acima de 20%, portanto deixe o limite superior vazio, e seu peso será de 1. Depois destas alterações, clique em OK. Abra o campo de parâmetros avançados, e no campo Intervalos Limites, selecione a opção mínimo menor ou igual ao valor, menor que o máximo. Clique em Salvar no arquivo e dê o nome de fator declividade. Por último, clique em Executar. Veja que a camada está em uma escala de cores cinza. Para alterar isso, clique 2 vezes na camada e o menu Propriedade se abrirá. Vá até a aba Simbologia e altere o tipo de simbologia para banda simples falsa cor. O valor mínimo deve ser de 0, e o valor máximo deve ser de 1. Altere o gradiente de cores para Red Yellow Green, e inverta as cores do mesmo. Por último, clique em Aplicar. Reorganize a camada para ela estar inserida no novo grupo criado. Lembrando que essas cores são apenas uma sugestão, e os alunos podem escolher outros gradientes que acharem mais adequados ao seu trabalho. Crie um novo grupo de camadas e chame-o de fator uso e ocupação do solo. Mova as camadas de edificações, mata nativa, terrenos em produção, terrenos preparados para lavoura, e terrenos baldios para este grupo. Selecione a primeira camada agrupada, e clique em Vetor, Geoprocessamento, Dissolver. Não é necessário alterar nenhum parâmetro, apenas clique em Executar. Nesta camada chamada de dissolvido, clique com o botão direito e selecione Abrir tabela de atributos. Clique no botão Alternar modo de edição, e depois em Novo campo. Dê a designação de nome para este campo, altere o tipo para texto string, e defina um comprimento de 50. Por último, clique em OK. Agora preencha o campo criado com o que a camada representa, no meu caso edificações. Crie um novo campo, mas desta vez chame-o de peso, e selecione o seu tipo como número decimal, real. O comprimento pode ser 10 e a precisão pode ser 3. Agora defina um peso para este critério. Eu vou utilizar um valor de 1 para as edificações. Se houver uma coluna de tipo em sua camada, clique no botão Excluir campos, selecione este campo e clique em OK. Ao finalizar, salve as edições feitas na camada e feche este menu. Repita estes mesmos procedimentos para as outras 4 camadas.
Eu utilizei um peso de 0,225 para matas nativas, 0,6 para terrenos em produção, 0,375 para terrenos preparados para lavoura, e 0,15 para terrenos baldios. Após ter feito isso, clique em Vetor, Gerenciar dados, Mesclar camadas vetoriais. Selecione todas as camadas temporárias denominadas como dissolvido, clique em OK, e depois em Executar. Isto criará uma camada temporária mesclado. Abra a tabela de atributos desta camada e verifique se suas colunas continuam organizadas. Veja que todos estes valores estão iguais, eles deverão ser distintos para que o resto do procedimento dê certo. Clique em Alternar edição e preencha com valores inteiros crescentes. Salve as edições feitas e feche este menu. Agora clique em Raster, Converter vetor para raster. Em campo a usar para o valor de burn-in, selecione o campo peso. Em unidades de tamanho da saída, selecione unidades georreferenciadas. Em resolução horizontal, digite 30. Faça a mesma coisa para a resolução vertical. Clique em Executar. Isto criará uma camada rasterizada. Selecione-a e reabra a caixa de ferramentas. Digite Preencher células no Data e selecione a respectiva ferramenta. Em valor de preenchimento, digite 0. Clique em Salvar no arquivo e dê o nome de fator uso e ocupação do solo. Por último, clique em Executar. A camada estará com os mesmos tons de cinza de anteriormente. Para corrigir as cores, apenas copie o estilo do fator declividade e cole nesta camada. Remova todas as camadas temporárias criadas até agora. Por último, insira o fator finalizado em seu respectivo grupo. Crie um novo grupo de camadas e chame-o de fator hidrografia. Mova as camadas de buffer hidrografia e açudes para este grupo. Se você não tiver a camada buffer hidrografia em mãos, basta selecionar a camada córregos, clicar em Vetor, Geoprocessamento, Buffer, e criar uma delimitação de 30 metros de largura. Faça os mesmos procedimentos realizados para as camadas de uso e ocupação. Dissolva as duas camadas. Depois adicione as colunas de nome e peso. Eu atribuí um peso de 0,35 para a hidrografia e 0,5 para os açudes. Agora una as camadas dissolvidas e gere a camada mesclado. Converta esta camada para raster com as mesmas especificações do fator anterior. Por último, preencha os valores sem dados com o valor de 0. Salve no arquivo e dê o nome de fator hidrografia. Clique em Executar. Então copie o estilo do fator declividade e cole nesta camada também. Remova todas as camadas temporárias e mova o fator criado para seu respectivo grupo. Crie um novo grupo de camadas e chame-o de fator diretriz. Mova a camada da diretriz do seu lote para este grupo. Abra a tabela de atributos desta camada e adicione uma coluna de peso. O valor específico deste peso não importa, ele serve apenas para o QGIS ter um campo para realizar o processo a seguir. Eu vou preencher com 1. Salve as edições feitas e feche este menu. Clique em Raster, Converter vetor para raster. Faça as mesmas alterações feitas para as camadas anteriores. Mas desta vez, na opção Extensão de saída, clique nesta seta e calcule a partir da camada fator declividade. Clique em Executar. Selecione a camada criada e clique em Raster, Análise, Proximidade, Distância Raster. Em unidades de distância, defina como coordenadas georreferenciadas. Clique em Executar. Veja que o valor desta camada está variando de 0 até um valor arbitrário, fazendo com que este dado precise ser normalizado, para variar de 0 até 1. Clique em Raster, Calculadora Raster. Isto abrirá uma ferramenta onde é possível escrever comandos a serem realizados em uma camada raster. Digite um parêntese antes de tudo, clique 2 vezes na camada mapa de proximidade, digite um símbolo de menos, e insira o menor valor da camada, que no meu caso é 0. Feche o parêntese, e insira uma barra, abra um novo parêntese, e insira o maior valor da camada, que no meu caso é 7980.225098. O separador decimal neste caso é o ponto. Subtraia o menor valor da camada, e feche o parêntese.
Verifique se a expressão é válida. Clique nestes 3 pontinhos e salve a camada como fator diretriz. Por último, clique em OK. Copie o estilo do fator declividade e cole nesta camada. Remova todas as camadas temporárias e mova o fator criado para seu respectivo grupo. Crie um novo grupo de camadas e chame-o de fator restrição. Mova as camadas de buffer nascentes e terra indígena se houver para este grupo. Se você não tiver a camada buffer nascentes em mãos, basta selecionar a camada nascentes, clicar em vetor, geoprocessamento, buffer, e criar uma delimitação de 50 metros de largura. Dissolva as 2 camadas como feito anteriormente. Para a camada de nascentes, adicione as colunas de nome e peso que estão faltando. O peso que deve ser inserido aqui é um valor muito alto, para que nenhum traçado passe nestas regiões. Eu vou inserir um valor de 1000. Para a camada de terra indígena, será necessário remover todas estas colunas extras. Depois insira as mesmas colunas de nome e peso. Insira o mesmo valor de peso para a terra indígena. Mescle as 2 camadas dissolvidas. Abra a tabela de atributos da camada criada e atribua valores distintos para a primeira coluna. Salve as edições feitas e feche este menu. Depois, converta o vetor em raster com as mesmas configurações utilizadas anteriormente. Calcule a extensão a partir da camada fator declividade. Preencha os pixels sem dados com o valor de 0. Clique em salvar no arquivo e dê o nome de fator restrição. Clique em executar. Copie o estilo do fator declividade e cole nesta camada. Remova todas as camadas temporárias e mova o fator criado para seu respectivo grupo. A camada final que aglutinará todos estes fatores é conhecida como fator nota, mas antes de a construirmos, deveremos estabelecer os pesos que cada camada terá, através do método AHP. Abra o Notion e acesse a página da sua edição do projeto. Dentro do item 1.3, Documentos Oficiais, na aba Modelos em Word e Excel, podemos encontrar um arquivo .xlsn, chamado de AHP. Clique neste arquivo para baixá-lo. Antes de utilizar o mesmo, clique com o botão direito do mouse e abra o menu Propriedades. Marque esta caixa para desbloquear os macros contidos neste arquivo, pois sabemos que são confiáveis. Ao abrir o arquivo, você verá um campo para a escolha do número de critérios e do número de alternativas de traçado. Estamos utilizando 4 critérios neste exemplo, então digite 4 nesta célula. Quanto às alternativas de traçado, eu não estarei fazendo esta análise, mas vocês podem inserir a quantidade de traçados que tiverem realizado neste campo. Clique no botão Criar Critérios/Alternativas. Agora insira o nome dos critérios e dos traçados que vocês utilizaram no QGIS. O primeiro critério foi declividade, o segundo, uso e ocupação do solo, o terceiro, hidrografia, e o quarto, proximidade com a diretriz. Clique em Gerar prioridades. Agora em cada linha desta tabela, haverá uma comparação entre parâmetros que deverá ser definida. A primeira delas é a comparação entre o critério declividade e o uso e ocupação do solo. Aqui, você deverá definir qual critério você acha mais importante, e o quanto este critério é mais importante. Uma sugestão útil para que sua análise seja consistente é elencar os critérios em ordem decrescente de importância. Em minha análise, optei por fazer uma hierarquização da seguinte forma. Com base nesta hierarquização, acredito que o critério declividade seja mais importante que o fator uso e ocupação do solo. Agora o quanto ele é mais importante. Valores próximos de 1 representam que os critérios teriam a mesma importância, enquanto valores mais próximos de 9 representam que os critérios teriam importâncias muito diferentes. Com esta lógica em mente, vou definir um valor de 2 para esta comparação. Faço o mesmo exercício para as outras 5 comparações. Tendo preenchido todos estes campos, clique no botão Calcular a AHP. Se uma caixa de erro surgir, não se desespere. Isto ocorre pois não definimos nenhuma opção de traçado. Feche esta janela. Percorra a planilha até o valor RC, e verifique se este valor está abaixo de 10. Se estiver, quer dizer que sua análise é consistente, se não estiver, será necessário reavaliar sua hierarquização dos critérios e o quanto você acha um mais importante que o outro.
Volte ao início da planilha e observe os valores obtidos na coluna peso. Estes são os valores que você deverá utilizar em seu fator nota. Se quiser, divida estes valores por 100, pinte as células de amarelo, e reduza as casas decimais para apenas 4, a fim de tornar fácil a consulta a seguir. Crie um novo grupo de camadas e chame-o de fator nota. Para elaborar este fator, clique em Raster, Calculadora Raster. Aqui, deveremos fazer uma soma ponderada dos fatores calculados. Abra um parêntese, e comece com o fator uso e ocupação do solo, multiplique-o por seu respectivo peso calculado anteriormente, e feche o parêntese. Faça a mesma coisa para os outros 3 fatores principais. O fator restrição deverá ser inserido sem nenhuma ponderação. Verifique se a expressão é válida. Clique nos 3 pontinhos e salve como fator nota. Por último, clique em OK. Copie o estilo do fator declividade e cole nesta camada. Mova o fator criado para seu respectivo grupo. Este mapa de calor representa o nível de impacto que a passagem de uma rodovia por determinado ponto causaria, que em nossa análise chamamos de nota. O traçado cuja nota acumulada seja menor dentre outras alternativas, provavelmente será o traçado ideal. Lembrando que todos os pesos adotados foram subjetivos, então alterando os mesmos, o fator nota seria alterado, e os traçados derivados dele também o seriam. Agora vamos elaborar este suposto traçado ideal. Selecione as camadas do ponto de partida do seu lote, do ponto de encontro, e dos traçados que você elaborou, e mova-as para o grupo fator nota. Agora clique em Complementos, Gerenciar e instalar complementos. Digite neste campo, List Cost Path, e instale este complemento. Depois de instalá-lo, selecione a camada do fator nota, e clique na engrenagem para abrir a caixa de ferramentas de processamento. Digite novamente List Cost Path e selecione a respectiva ferramenta. Selecione a banda que será utilizada. Configure a camada que será utilizada como ponto de partida, e a camada que será o ponto final. Marque esta caixa para que o algoritmo encontre o traçado com o menor valor acumulado. Clique em Salvar no arquivo e dê o nome de traçado ideal. Por último, clique em Executar. Agora mova esta camada para dentro do grupo fator nota. Copie o estilo de uma das camadas de traçado, e cole no traçado ideal. Agora compare visualmente os traçados. Vemos que o traçado ideal é aquele que passa pela maior extensão cuja nota é menor. Utilizando o Profile Tool, é possível visualizar a variação do fator nota ao longo da sua extensão. É importante ressaltar que este suposto traçado ideal não está levando em conta vários parâmetros importantes no projeto de uma rodovia, como o raio mínimo das curvas e a largura da faixa de domínio. Isto deverá ser verificado pela pessoa responsável pelo projeto. Para realizar a comparação final dos traçados, utilizando a camada de fator nota criada, devemos baixar um arquivo adicional. Volte à página do PPP no Notion, e navegue até onde está localizado o arquivo AHP. Abaixo dele estará outra planilha eletrônica, intitulada de Comparação entre Traçados. Clique no arquivo para baixá-lo. Abrindo o mesmo, você verá 3 modelos de traçado já prontos. Se você quiser comparar mais traçados, basta copiar este conjunto de células para quantos traçados houverem. Vou renomear os traçados para que eles se tornem distintos. O traçado 1 receberá o nome de Sul, o 2 receberá o nome de Norte, e o 3 receberá o nome de Ideal. Nesta coluna deverão ser importados os valores de desenvolvimento do traçado. Já nesta coluna, deverá constar o valor de penalização determinado pelo fator nota em cada ponto do traçado. Para obter estes dados, volte ao QGIS e ative o Profile Tool. Faça os mesmos procedimentos realizados para analisar a altimetria dos traçados, mas desta vez aloque o fator nota como camada base. Selecione o primeiro traçado, vá até a aba Table, e clique no botão Copy to Clipboard para copiar todas as informações pertinentes ao traçado. Antes de transferi-las para a planilha eletrônica, devemos alterar o separador decimal. Crie um novo arquivo .txt, chame de conversão, e o abra com o bloco de notas. Cole os dados aqui, e então clique em Editar, Substituir. Troque todos os pontos por vírgulas.
Selecione novamente todos os dados, copie os mesmos e colhe-os na planilha eletrônica apenas como valores. A planilha está configurada para calcular automaticamente a extensão em metros, a penalização total e a penalização por quilômetro do traçado. Repita o mesmo procedimento para os outros traçados que você tiver. Tendo feito isso, vemos que o traçado com a menor penalização por quilômetro é o suposto traçado ideal. É possível atestar que o traçado norte é o que mais se aproxima do traçado ideal no quesito de penalizações. Estes resultados, no entanto, não representam uma conclusão absoluta, eles servem apenas como referência para um estudo mais apurado por parte dos alunos. Então, pessoal, por este vídeo é só. Qualquer dúvida, contatem os gestores do projeto através da página da sua equipe no Notion. Até mais!